Esses dias eu acordei cedinho, tomei meu café preto, extra forte, pra cafeína logo fazer efeito e só então começar a existir. Enquanto eu tomava o café, eu me atualizei das notícias, ouvindo meus podcasts, 10 minutinhos só. Lavei bem o rosto. Ao invés de como de costume, eu tomei 2 comprimidos de ginkgo biloba para logo fazer efeito na memória, ativar bem a concentração. Sentei na frente do computador e falei para mim mesma, em voz alta: bora produzir, Juliana, bora criar. Produzir, criar. Vácuo. Um grande vácuo se instalou na minha cabeça. Eu abri o Word para tentar começar a escrever, abri o Google para buscar inspiração, internet, Pinterest. Eu abri até o livrinho Minutos de Sabedoria e nada. Não vinha criatividade nenhuma. Não vinha ideias, eu tava sem inspiração real. A minha mente tava um grande mingau sonso, sem consistência. E eu falava pra mim mesma: preciso gravar um episódio do podcast como eu prometi que faria. Episódio toda semana. Eu preciso produzir o conteúdo no Insta do podcast também. Juliana, você precisa produzir conteúdo do social media pra empresa que eu tô trabalhando. Preciso enviar minha apresentação de proposta de trabalho pra aquele job novo. Eu preciso ler aquele livro que a terapeuta indicou. Juliana, você precisa atualizar seu LinkedIn. Caracas, você precisa fazer aquela pesquisa. Juliana do céu. Você precisa dar conta de tudo isso e tem que ser agora. Mas calma, peraí. Respira, Juliana. Deita um pouco, no chão mesmo, deita. Poxa, esses dias eu tô cansada de verdade. Tô de TPM, tô com cólica. Eu tive que desmarcar a terapia. Tive que resolver uns BO do carro. É visto pra renovar. É decisões de que caminho seguir. Não deu tempo pra tudo. Esses últimos dias eu trabalhei pra caramba. Foram o quê? 12, 13 horas por dia? Shifts extras. Eu tô exausta, sabe? Eu sei que me comprometi a gravar episódio do podcast toda semana, mas não deu, paciência. E se não der pra gravar toda semana, tudo bem. Eu tô amando esse novo projeto. Eu não vou parar, eu vou continuar. Mas ele não é a prioridade no momento. Ok, eu não consegui enviar no dia combinado minha proposta de trabalho desse job novo que pintou. Mas tudo bem, não é o fim do mundo, sabe? O que importa é que veio essa oportunidade de job, eu fui procurada, é só negociar uma nova data, easy. Eu nem tô trabalhando ainda nesse job, nem sei se vou trabalhar. Pra que se cobrar tanto essa entrega? Sobre produzir o conteúdo do job de social media, ok, me faltou inspiração, eu juro que eu tentei, mas vou fazer o quê? É só falar a real pra eles, que eu tô cansada, e eles vão entender, afinal é um trabalho que exige criatividade, é geração de conteúdo pra rede social. E o business, ele é experiente nessa área, ele sabe que pra você ter criatividade, precisa estar com a mente calma, descansada, eu sei que eles sabem disso. Olha, nossa, que nóia que eu entrei. Parece que tudo virou uma grande causa, uma grande entrega, uma grande correria. Essa história toda que eu contei, isso tudo que passei nesses últimos dias, me fez pensar: que loucura de geração do corre frenético a gente está vivendo. Que necessidade é essa de correr tanto? A gente às vezes está cansada para um cacete, mas está correndo. Só que correr exausto não leva a gente para lugar nenhum. Eu acho que realmente só leva pro vácuo mesmo, pro buraco. A gente não tá conseguindo conciliar tempo de trabalho e tempo fora do trabalho, sabe? Pra se dar tempo de não fazer nada, nada mesmo. Desligar a mente por algumas horas que seja. Não é justo com a gente dedicar, 40 minutos do dia pra mente descansar e o resto das horas trabalhar freneticamente, produzir, entregar. Eu não tô dizendo que não é preciso trabalhar, pelo amor de Deus, não é isso. Todo mundo precisa trabalhar, eu preciso. O que eu quero dizer é que é preciso ter um equilíbrio, senão a gente pira. E vem também a comparação, sabe? A gente erroneamente se compara com o outro, com o trabalho do outro, com a rotina do outro.
ok, assim, se inspirar, buscar referência em outras pessoas que a gente se identifica, isso é ótimo, tá tudo bem, ajuda muito. Mas assim, se comparar e querer medir a nossa rotina, as nossas capacidades com a régua dos outros, a nossa vida com a régua dos outros, eu acredito que não é legal, não funciona, sabe? Eu acho que não traz resultado, até frustra, né, a gente. Por exemplo, eu me vi caindo num limo de me comparar com outras pessoas. E de comparar minhas capacidades, as minhas competências com outras pessoas. E pior, eu me vi caindo num limo de me comparar com o que te vende na internet. O que esses gurus da internet, charlatões, vendem. Sabe? Esses gurus que te vendem a ideia de que sabem de tudo e você também precisa saber de tudo e fazer tudo igual a eles. Caso contrário, vai ser um fracassado. Não vai ter sucesso na vida. Tipo, como se a gente precisasse seguir um manual padronizado, saca? 10 passos pra se dar bem. 5 caminhos pra arrebentar. 47 fórmulas pra ser melhor do que seu concorrente. 10 segredos disso. 28 segredos daquilo. Casais felizes enriquecem juntos, mas nem tão mais junto. Quem roubou meu queijo? Gente, quem roubou meu tempo? Esses gurus, eles dizem que tem a chave, o segredo do sucesso e que funciona pra qualquer um. Aplicou, sucesso. Seja você quem for, né? Talvez eles até tenham um segredo mesmo. Sabe qual é o segredo deles? É assim, ó. É dar a palestra e cair fora. Tá pago, né? E olha que paga-se caro até às vezes. Porra, gente. Será que vão continuar zoando com a nossa cara desse tanto? Vocês acham mesmo que se os tais 10 passos para a felicidade, seguidos por todo mundo, vai fazer todo mundo feliz? Vai erradicar de vez a tristeza no mundo? Imagina mesmo se a vida da gente dependesse de 10 dicas. Loucura, né? Seria tudo isso. Eu acho que o que vale para uma pessoa não necessariamente vale para outra. O maior especialista das nossas vidas é a gente mesmo. E só a gente sabe o que funciona pra gente. E olha, só precisamos de 2 neurônios pra saber disso. E não de 57 dicas do caceta. Na boa, gente, sério. Toda vez que você se encontrar com esse tipo de guru, com esse tipo de pessoa, o tal do pica das galáxias, né? Que acha que só ele sabe de tudo, só ele tem o segredo do sucesso, faz e acontece, fuja dessa pessoa. Sabe por quê? Olha, vou filosofar aqui, hein? Salve Sócrates. Pega essa dele. As únicas pessoas genuinamente inteligentes e verdadeiras são as que sabem que nada sabem. Olha, viaja nessa brisa, hein? São aquelas que têm a consciência que somos apenas humanos em constante evolução e não máquinas do saber. Cara, isso é muito real. Aqui nesse mundão aqui que a gente tá, meus irmãos, não tem ninguém evoluído. E sim, evoluindo. E assim, no meu trabalho agora aqui como social media, que é um trabalho que exige pesquisa, criação de conteúdo, criatividade, buscar inspiração, é quase que infinito. Toda janela que eu abro para obter um conhecimento, uma referência, se abrem mais 300 janelas depois. Ser criador, ser estudioso, ou que seja, um curioso em qualquer assunto, é ter a certeza de que você nunca vai saber nada. A cada nova pesquisa, novo artigo, nova referência, sabe? Novo livro que a gente lê, nova história que a gente conhece, a gente acaba de se tornar ciente de que não somos mais ignorantes em apenas um assunto. Só que agora tem aqueles outros 300 que se abriram lá atrás. E quando eu me vi nesse vazio criativo, né, de não conseguir produzir nada nesses últimos dias, eu percebi que é preciso ter a hora certa para se trabalhar e a hora certa para não trabalhar também, para não entregar. Pra não ter aquela necessidade de lacrar. E tem que estar tudo bem isso. A gente tem que aceitar isso e se abraçar, sabe? Os dias de não produtividade, eles vão acontecer e pronto. Eu acho que a gente precisa entender que, assim, as condições ambientais e mentais na vida mudam a cada segundo.
E isso significa que as competências que a gente sempre teve para talvez, né, resolver os BOs inéditos, né, que surge, talvez a gente não vai dar conta naquele dia, naquela semana ruim. E só quando eu parei, sabe? Parei de verdade. Deitei no chão aqui da minha sala. Respirei fundo e saí para caminhar. Coloquei a mente no lugar e balanceei os motivos justos do porquê fiz ou não fiz aquela entrega. Quando eu lembrei de quais foram as minhas limitações. Quando eu aceitei que eu tenho recurso limitado. Que nesses dias que se passaram, as minhas condições ambientais e mentais mudaram. Consequentemente, a minha potência mental e física também mudou. Então, só quando eu parei e fiz essa análise toda, eu me abracei. Tá, chorei um pouco, vai, tudo bem. Mas eu me recompus nesse autoabraço e só assim veio a real pra mim. De que eu preciso parar um pouco pra poder voltar a entregar bonito, a entregar gigante, a entregar com qualidade, sabe? E se eu falar pra vocês que, cara, não é preciso ficar sentado na cadeira durante horas e horas, que até ultrapassa o expediente normal, para você ser produtivo e criativo, para mostrar resultado no seu trabalho, seja ele qual for. Não é preciso não. Sabe por quê? Eu fui, buscar inspiração, entendimento aí desse rolê todo que eu passei. E eu lembrei até do livro que eu li na faculdade faz tempo, hein? Mas ainda é muito atual. O livro chama O Ócio Criativo. E o conceito desse livro é o seguinte. Ele foi criado pelo sociólogo italiano Domenico Di Masi para explicar como um tempo livre ou um justo equilíbrio entre trabalho, estudo e descanso favorece a criatividade. O Domênico, ele propõe que sua mente precisa ficar parada na ociosidade para poder criar e produzir. É sobre saber conciliar momentos de lazer e trabalho de maneira equilibrada, fazendo com que nenhuma das áreas das nossas vidas sejam sobrecarregadas. E se você parar para pensar, historicamente, a gente tem grandes exemplos de criações, de invenções e pensamentos que nasceram em momentos de ociosidade. Gente, olha só. Uma maçã precisou quicar na cabeça do Newton para ele ter um acesso de genialidade e dizer: olha, então isso é a gravidade. Ele estava sentado debaixo de uma macieira fazendo o quê? Niente. Nada. Aí, voltando aqui para Sócrates, filosofando literalmente aqui. Em uma das frases mais famosas dele, só sei que nada sei, foi essa frase que tornou Sócrates o mais sábio entre todos os homens da época. Por quê? Ele foi o primeiro a admitir sua própria ignorância e estando em constante aprendizado. Tá vendo? Tá vendo porque eu tenho um ranço desses gurus que eu falei? Então, quantos filósofos, sabe, inventores temos na história da nossa humanidade que no ócio pensou, criou, inventou, filosofou. Eles estavam no ócio, pensando, sem pressa, observando. Tem gente que associa, ócio a preguiça, a folguice, a ficar filosofando é ser improdutivo, é ser vagabundo. Houve um tempo em que ser filósofo, gente, era sinônimo de fracasso, de perdedor. Mais uma vez, eu fiquei brisando e vou buscando referência, vou catucando. E me fez lembrar aqui, não sei se vocês lembram, mas o Jogo da Vida. Ele é antigo, ele é de 1970, mas se liguem só. Vocês sabem como que se ganhava o Jogo da Vida? É um jogo de tabuleiro, de cartas, tabuleiros, para quem não sabe. Olha, se ganhava o Jogo da Vida, quem tinha mais dinheiro. E sabe como que perdia o Jogo da Vida? Quem perdia? É quando virava filósofo. Olha que louco isso. O Jogo da Vida ensinou muita coisa errada pra gente. Ganha quem faz mais dinheiro e perde quem vira filósofo. Esse era o Jogo da Vida. E as crianças daquela geração brincaram com esse jogo assim por décadas. E eu me lembro que tinha 5 profissões nesse jogo, que era medicina,
direito, engenharia, professor e o não diplomado. Aí, o não diplomado, ele recebia, 2.000 dinheiros. O médico, ele ganhava 50.000 dinheiros. O advogado, tanto X de dinheiros e por aí vai. E assim, olha só. A tua vida pessoal nesse jogo, foda-se, não existia. No jogo da vida, a única coisa de vida pessoal que citava, assim, que você tinha era quando você casava, tinha filhos e ganhava presentes. E no final, cada filho que você tinha que te dar mais dinheiro. Então quer dizer, o jogo da vida, ele praticamente é uma corrida frenética por dinheiro e trabalho. Vence quem terminar qualificado e com mais brinquedos, ou seja, mais coisas pra fazer, pra se ocupar. Gente, pega essa brisa, não é louco? E aí, pesquisando até, que eu entrei nesse limo de pesquisa aqui pro podcast, eu vi que agora tem uma versão atualizada do jogo da vida moderno, que as profissões são startup, blogueiro, designer e programador. Ou seja, continua a mesma bosta, só que com, mais moderno. Corrida por dinheiro e tarefas e quem é o mais fodão, só isso. Só mudou de nome. Olha, então, é muito louco, porque o jogo todo, ele percorre a condição humana, né? Todas as decisões de qual carta você vai jogar correspondem à nossa liberdade, ao nosso poder de decisão sobre nossas vidas. Então, o jogo faz com que a gente decida se queremos focar na família ou na carreira ou equilibrar ambos. É muito louco isso. E aí, já que eu voltei no tempo, eu lembrei de quando eu era criança. Pelo menos na minha época, sabe? Meus pais, eles me davam tempo ósseo para ser apenas uma criança. Eles não precisavam me oferecer um brinquedo para me ocupar, uma tela para me ocupar. Eu inventava, criava alguma coisa para fazer, sabe? Para brincar. Eu praticava a minha criatividade para isso. Eu passava a tarde toda folheando as enciclopédias que minha avó tinha, sabe? Só para ver as fotos mesmo. Eu ficava contando o ladrilho, os caquinhos do piso da cozinha dela. Eu ficava contando os carros da cor amarela que passava na rua, sentada na calçada. Eu fazia comidinha com as pétalas de rosa que caía da roseira dela, da minha avó. Eu ficava olhando para as nuvens e buscando formas nelas, sabe? Tipo, um urso ali, um coração lá. Gente, como eu amava fazer isso. E hoje em dia, a gente vive num mundo que faz assim. A criança, tá na escola das 8 da manhã até o meio-dia. Da 1 às 4, ela faz natação. Das 4:30 às 7, ela vai pro inglês. Aí chega em casa, de noite, vai fazer o dever de casa. Os pais, claro, não tem tempo para brincar com os filhos. Eles estão sobrecarregados, né? Claro, é a geração da correria, né? Tá vendo? Já começa a empurrar tarefa, fazeres para as crianças. Como que cresce esse ser humano? Já vem tudo encralacado assim para a vida adulta depois. A gente tá vivendo a geração do burnout, não é? Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o que eu tirei disso tudo que passei, eu falei aqui, é que em vez de levar a sobrecarga de trabalho nas costas, acredito sim que seja bom separar momentos de tempo livre para fazer coisas que dão prazer pra gente. Mesmo que pareçam assim, insignificantes, como tirar um cochilo, deitar no chão da sala, olhar pro teto, meditar, sair para caminhar, enfim. Eu não sei se já acontece isso com vocês, mas vocês já repararam que quando a gente tá vivendo esses momentos felizes, a gente se sente mais estimulados mentalmente. E as ideias chegam até nós assim de forma inesperada. Foi assim comigo hoje, que eu saí para caminhar sem pressa por quase 2 horas, pensando na vida, vivendo cada momento, olhando as plantinhas na calçada, os passarinhos, sabe, ouvindo as minhas músicas, relaxando a mente, sabe? Eu parei para respirar, pensar, me dar esse tempo de ócio. Lembrar da minha infância, tudo isso foi muito necessário para me entender
e até me inspirar para agora, sentado aqui, gravar esse episódio do podcast. E principalmente nessa caminhada aí que eu fiz, ela me levou para um lugar de pensar nas coisas mais básicas que eu acredito que o ser humano está perdendo e que eu não quero fazer comigo. A gente está perdendo tempo de vida, não se dando tempo de viver cada devida hora sem se cobrar tanto. A gente está desaprendendo a separar tempo de trabalho e tempo de viver o ócio, de viver o poder do agora. Tempo de alimentar a nossa produtividade, de buscar a nossa criança interior e criar nossas brincadeiras. O que agora a gente chama de tarefa, de entrega, né? Que seja, mas entregar com mais leveza, com mais simplicidade, mas não menos criativo e produtivo. A gente tem que aceitar os recursos e limitações que a gente tem. Não é como se diz aí, é o que tem para hoje? É o que tem para hoje. Então, eu percebi que o ócio ele serve para trazer de volta aquele bem-estar que a gente sentia quando era apenas crianças. Uma época que a nossa única preocupação era se divertir e observar. Eu acho que a gente tem que colocar na nossa rotina o hábito de, às vezes, não fazer nada. Maratonar séries durante a semana, deitar na grama, acordar tarde num sábado, tirar as notificações do celular por um dia, sair com os amigos, com a família, ficar fora de casa até de madrugada, se for possível para você. Enfim, escolha aí o que mais significa não fazer nada para você, né? Não tem fórmula secreta, sabe? Eu acho que cada um sabe o que funciona para cada um. Olha, dessa brisa toda aí, eu cheguei à conclusão de que eu preciso brincar mais e olhar mais para as nuvens. É sobre isso. Observar e absorver.